Você sabia? O Brasil já teve um rei. A história escondida que ninguém te contou. Prepare-se para descobrir um dos maiores segredos da nossa história. O Brasil já teve um rei. E não foi só um. Neste vídeo, você vai entender como o nosso país saiu de colônia, virou capital de um império europeu e acabou se transformando em um verdadeiro império com seu próprio monarca. Quem foram os reis do Brasil? Como essa história terminou? E mais importante, será que a monarquia poderia voltar? Você já parou para pensar que o Brasil, esse país tão grande e cheio de histórias curiosas, um dia já teve um rei? Parece até coisa de conto de fadas. Fadas existem e moram na Inglaterra. Pelo menos é o que um professor universitário britânico afirma. Ou novela de época. Eu sou Pacina! Santeiro? Rock, meu... Tô certo ou tô errado? Mas a verdade é que a nossa história vai muito além do que aprendemos na escola e é cheia de reviravoltas e personagens surpreendentes. Inclusive, alguns detalhes são tão escondidos que muita gente vive a vida inteira sem nem desconfiar que o nosso país já foi, de fato, uma monarquia comandada por uma figura real de sangue azul. Mas como isso aconteceu? Como um território colonizado por Portugal se transformou em um império e, principalmente, quem foi o primeiro rei brasileiro? A resposta vai te surpreender. E acredite, essa história é muito mais emocionante do que parece. Tudo começou em meio ao caos da Europa no século XIX. Em 1807, Napoleão Bonaparte, o imperador francês que dominava metade do continente, decidiu invadir Portugal. O rei Dom João VI, percebendo que não teria como enfrentar o exército de Napoleão, tomou uma decisão ousada. Fugiu de Portugal e transferiu a sede do reino para o Brasil. Sim, o Brasil passou a ser, literalmente, a sede do Reino de Portugal. E o Rio de Janeiro virou a capital de todo o Império Português. Essa mudança inesperada transformou completamente o país, gerando uma série de modernizações e colocando o Brasil no centro das atenções mundiais. E foi exatamente nesse momento que as bases para o surgimento de um rei brasileiro começaram a ser construídas, de um jeito que ninguém imaginava. Após anos vivendo no Brasil, Dom João VI foi forçado a voltar para Portugal, mas deixou seu filho, Dom Pedro, por aqui como príncipe regente. Só que as coisas saíram completamente do controle. Pressionado por portugueses e pelos próprios brasileiros, Dom Pedro tomou uma decisão histórica. No dia 7 de setembro de 1822, ele proclamou a independência do Brasil e, pouco tempo depois, foi coroado como Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. Isso mesmo, o Brasil não apenas teve um rei, mas se tornou um império, liderado por Dom Pedro I. Durante anos, o país viveu sob o regime monárquico, passando ainda pelo reinado de Dom Pedro II, seu filho, que marcou uma das épocas mais importantes da nossa história, cheia de avanços, conflitos e curiosidades que poucos conhecem. E aí, já sabia dessa parte? Comenta aqui embaixo que eu quero saber quem do meu público já tinha ouvido falar dessa história. E o mais curioso de tudo é que o Brasil foi, sim, um dos poucos países das Américas a ter um imperador de verdade, com direito à coroação, corte, palácio e toda a pompa que você imagina. Foram quase 70 anos de monarquia, até que em 1889, com a proclamação da República, Dom Pedro II foi deposto e o Brasil passou a ser governado por presidentes. Mas a pergunta que fica é: será que essa história acabou de verdade? E se eu te contar que até hoje existem descendentes da família real brasileira e que, tecnicamente, o Brasil poderia ter um rei legítimo caso a monarquia fosse restaurada? Isso mesmo, a linhagem imperial ainda existe e, até hoje, desperta curiosidade e polêmicas entre estudiosos e monarquistas. Então, sim, o Brasil já teve rei. E a história é bem mais impressionante do que muita gente imagina. Se essa história te surpreendeu, imagina o que vem nos próximos vídeos.
Então já se inscreve, ativa o sininho e deixa o like, porque aqui sempre tem curiosidades que você nunca ouviu falar. Até aqui, meu muito obrigado e nos vemos na próxima. Até mais.